Olá, meu nome é Thiago Sonaldo, eu sou engenheiro de aplicação da Hexagon DIE e hoje eu vou falar sobre otimização topológica utilizando o ApexGD. A otimização topológica é um processo que já é muito bem conhecido, no qual seu grande objetivo é tentar reduzir ao máximo a massa de algum componente utilizando a simulação. Com o surgimento e o crescimento do processo de fabricação por manufatura aditiva, essa otimização topológica ela passou por uma repaginada, surgindo então o conceito de design regenerativo. Esse conceito de design regenerativo nada mais é do que a otimização topológica aplicada a peças que vão ser fabricadas por impressão 3D, ou seja, ele permite uma forma um pouquinho diferente, na verdade bastante diferente do que processos tradicionais. E o meu objetivo aqui é mostrar como rodar uma otimização topológica utilizando o conceito de Generative Design, isso aqui dentro do ApexGD. Então eu já estou aqui dentro do Apex, para quem conhece o Apex, já vai se familiarizar aí com essa interface. Eu tenho aqui um componente, que vai ser o nosso exemplo. Ele é um bookshelf, ele é um componente no qual eu vou apoiar alguns livros aqui em cima dele, e prender isso numa parede ou algo do tipo, E eu vou tentar reduzir a massa desse componente utilizando esse conceito de otimização topológica. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui no modo transparente para a gente conseguir ver os furos passantes aqui. E os primeiros passos são semelhantes a uma configuração de um modelo estrutural. Então eu já tenho aqui um material aplicado a esse componente, eu já tenho uma carga, uma força aplicada aqui na parte superior, representando aí o peso de algum livro, de algum componente que eu vou apoiar aqui na parte de cima. E eu também já tenho as restrições aqui na parte de trás, onde vai ser aplicado o componente de fixação, E aí eu tendo então a força, as restrições, o material, as condições de contorno, eu já posso rodar uma simulação estrutural e entender qual seria a tensão residual desse componente. O que eu vou falar para ele? Falar assim, olha, ApexGD, eu quero que você reduza ao máximo a massa desse componente sem violar a restrição que eu vou colocar para ele. Qual que é a restrição? Que ele não ultrapasse X megapascal de tensão residual. Então ele vai fazer um processo iterativo, uma otimização, onde ele vai reduzir a massa ao máximo sem violar essa restrição que eu vou impor para ele daqui a pouco. Então, uma vez que já tem agora o componente estrutural definido, agora eu vou falar para ele aonde que é a região de design, ou seja, qual que é o volume que ele vai poder trabalhar, que ele vai poder retirar a massa. Nesse componente aqui vai ser todo o componente, eu poderia fazer a otimização apenas numa região avulsa do meu conjunto, Nesse caso aqui não, a gente vai fazer, vai pedir para que ele faça a redução de massa de toda essa geometria. E também eu preciso definir a região de não design, ou seja, a região que ele não pode mexer, que ele não pode reduzir massa. Nesse caso aqui, se a gente for analisar, vai ser essa face superior, porque é onde vou apoiar o livro, algum componente, então eu não posso reduzir massa, eu tenho que deixar essa face, essa superfície superior sem reduzir massa. E também aqui onde tem o engaste, onde vai o componente de fixação, onde vai o parafuso. Essa região ele precisa ter material para poder passar o parafuso e ter aonde o parafuso se apoiar. Todo o restante ele vai ser propício a reduzir a massa. Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, nessa região aqui de cima, deixa eu primeiro definir aqui a espessura, então eu vou colocar aqui na parte de cima. Ele não pode mexer aqui numa espessura de 1 mm para dentro e 1 mm para fora. E eu vou falar para ele o seguinte, olha, primeiro eu vou fazer um interface aqui da região onde vai ser aplicada a força, vou dar o apply, e vou criar um segundo interface no qual vai ser onde está engastado os parafusos. Então aqui eu vou dar uma espessura um pouco maior, já que vai ter o apoio dos parafusos, e eu vou definir então aqui a região onde tem os engastes, Então ele cria essas geometrias representativas, mostrando que nessa região onde ele está em cinza e vermelho é o volume que ele não pode mexer, que ele não pode fazer a otimização. Todo o restante que eu defini aqui como região de design, ele está apto a reduzir a massa. Então vamos ver agora o próximo passo, que é as informações, os parâmetros do solver.
Aqui você vai encontrar então informações como densidade, então aqui eu posso definir o nível de densidade, vocês estão vendo aí diferentes tipos de níveis, né, de densidade, a qualidade da forma, né, do componente final e também o nível de complexidade. Aqui é um valor, é um coeficiente que você aplica e ele vai definir se ele vai fazer uma otimização onde ele vai ter mais galhos, menos galhos, né, muito mais complexo, menos complexo. São informações empíricas que você pode tunar até chegar a uma composição ideal. Uma vez que eu defini tudo isso, falta uma última coisa, que é definir a restrição, né, qual que é a tensão máxima admissível. Então eu vou vir aqui e poderia aqui colocar, né, fazer um estudo em cima disso, entender qual que é a tensão permissiva. Aqui eu vou deixar uma tensão bem baixa, um componente bastante simples. E uma vez que eu defini todas essas informações, agora sim eu já tenho aqui habilitado a opção para eu rodar essa simulação. O interessante do ApexGD é que caso falte alguma informação, esse botãozinho aqui ele não fica apto, ele não fica disponível para você, né, rodar a simulação, ao menos que você preencha todas as informações mínimas necessárias para rodar a simulação. Eu não vou rodar aqui, eu já tenho ele rodado, então eu vou abrir aqui já uma outra seção do Apex já com o pós-processador aberto. Eu vou ligar aqui, né, o gráfico de massa para a gente ver iterativamente qual foi a redução da massa. Vou até colocar minha câmera um pouquinho para cima aqui. E você perceba que ele começa aqui com uma massa inicial e ele vai reduzindo essa massa. Quando eu dou o play, a gente consegue ver a cada iteração, né, qual que é a geometria que ele está chegando, respeitando aí a tensão máxima admissível que eu atribuí e todos aqueles parâmetros de complexidade, qualidade de forma e tudo mais, né, aqui dentro do Apex a gente consegue chegar aqui na geometria final. Então ele chegou numa geometria extremamente diferente de uma geometria onde é feita uma otimização tradicional, porque agora esse componente ele vai ser fabricado utilizando a impressão 3D, né? E agora eu também consigo vir aqui e exportar esse componente como um arquivo STL para você utilizar isso numa máquina de impressão 3D ou talvez levar para algum software, como também eu posso retornar para dentro do ApexGD aqui e trazer essa geometria para que eu possa rodar uma simulação estrutural com o Apex, por exemplo. O ApexGD ele é compatível, né, o mesmo formato que o Apex de simulação estrutural. Então eu poderia trazer essa geometria para dentro do Apex e fazer uma simulação estrutural e estudar aqui alguma especificidade dessa geometria, né, ou levar essa geometria para outros softwares. Para quem conhece o ApexGD, talvez tenha visto aqui um botãozinho diferente. Esse é o Nexus, né? Agora a gente consegue criar um projeto utilizando o Nexus. Isso faz com que esse projeto, esse modelo que você desenhou dentro do ApexGD, fique na nuvem, fazendo com que quando você abre um outro software, como por exemplo o Simufact Additive, eu já consigo puxar essa geometria e já fazer uma simulação de processo de manufatura para ver aí estratégias de suporte, tentar ver aí nível de tensão residual, warpage, deslocamento devido ao processo de manufatura. Então perceba que agora todo o fluxo está interligado e eu consigo então fazer a otimização topológica e já direto através do Nexus, através da nuvem, eu consigo já levar essa informação sem necessidade de fazer nenhum tipo de conversão, levar direto já para o Simufact Additive para fazer a análise do processo de manufatura aditiva em si. Por hoje é só, muito obrigado e até mais!